Olá galera, eu sou o Everton, estudante de biomedicina, e hoje eu vou falar sobre os cálculos biliares, mais conhecido como pedras na vesícula. Mas primeiro vocês vão dar uma olhadinha aí onde que está localizado a vesícula, beleza? Pronto, você já pode me enviar isso daí. Olha aí, gente, aí que é a vesícula onde eu sublinhei em azul, esse verdinho, tá? Esse amarelo é o pâncreas, em cima o fígado e embaixo o intestino, beleza? A vesícula é um órgão pequeno, em forma de saco, localizado abaixo do fígado aí. Ela armazena a bile, um líquido produzido pelo fígado que ajuda a digerir os alimentos. A função dela é armazenar a bile produzida pelo fígado. A vesícula concentra a bile, torna-a mais eficaz em digestão dos alimentos. E a vesícula libera a bile no intestino, tá? Onde ela vai ajudar a digerir os alimentos. Aí, tá? Coloquei para vocês conseguirem ver melhor. Da bile. A bile é o líquido que está presente lá na vesícula. Aquele líquido que está ali reservado, que o fígado produziu, e fica reservado ali na vesícula, é chamado de bile. Aí eu vou falar o que está com os componentes que está na bile. Os ácidos biliares, ácido cólico e o ácido quenodesoxicólico. São os principais componentes da bile, que ajudam a emulsificar as gorduras. Emulsificar as gorduras é diminuir ela em gotículas menores, aonde vai conseguir fazer a absorção da gordura. Ela vai emulsificar, ela vai dividir em várias partes bem pequenininhas para conseguir fazer essa absorção da gordura. Beleza? Sais biliares como o taurocolato e o glicoxenodesoxicolato. Esse nome é complicado, é o glicoxenodesoxicolato. São formados a partir de ácidos biliares, é formado pelos ácidos biliares, ele forma esses sais biliares, que ajuda a solubilizar a gordura. Solubilizar é transformar a gordura solúvel em água, fazendo que a gordura se misture na água. Porque tem colesterol presente no líquido da vesícula, então tem que solubilizar para poder misturar esse componente da gordura junto com o líquido. Beleza? Agora o colesterol. Colesterol, a bile contém e é importante componente da membrana celular. O colesterol, a função do colesterol mais na vesícula é a proteção. Ele vai compor aquela parede da vesícula ali e vai fazer uma certa permeabilidade. Ele vai fazer uma permeabilidade ali de proteção. De proteção ali de consistência na vesícula. Já já eu vou falar mais sobre ele. Bilirrubina. Não, antes, fosfolipídios. Fosfolipídios como lecitina ajuda a emulsificar as gorduras também, que é diminuir as gorduras em gotículas menores para poder conseguir a absorção dessa gordura, né? A gordura que a pessoa consumir vai conseguir ser absorvida por causa da bile, que vai emulsificar, vai dividir ela em gotículas menores. Vamos lá. Os fosfolipídios, como a lecitina, ela é importante também. Então, aí os fosfolipídios, como a lecitina, ajuda a emulsificar as gorduras também, que é dividir elas em gotículas menores. Porque quando consumimos gordura, essa gordura, para ser absorvida, tem que ser emulsificada, ela tem que ser, porque ela é saturada, né, muitas das vezes. Então ela tem que ser dividida, né, para ser absorvida pelo nosso organismo, pelo intestino. Então tem que emulsificar. E os fosfolipídios, essa lecitina, ela é importante que esses fosfolipídios, ele age como um detergente contra o colesterol. Eu estou usando o detergente como um exemplo, porque quando a gente mistura gordura com água, não limpa. Que nem quando você vai lavar uma louça, tem um prato com gordura. Você joga água, você não consegue limpar. Tem muita dificuldade. Mas você coloca detergente, você limpa, né? Você tira aquela gordura. O fosfolipídio faz isso. Com a lecitina, ele tira essa gordura do colesterol presente ali na vesícula, para não ficar aquele excesso, né? A limpeza ali que vai fazer da vesícula vai ser através do fosfolipídio lecitina. Beleza? Agora, a bilirrubina. A bilirrubina também é interessante, bem interessante. É um pigmento produzido na degradação da hemoglobina. A hemoglobina, ela é proteína.
Ela é proteína presente nas hemácias, que é o nossa célula sanguínea vermelha, que é responsável por transportar o oxigênio. E ela é dividida em hemoglobina. É dividido em M e globina. Você divide ela no meio, aí vai dar globina e M. O M você vai dividir em ferro, que ela contém os 4 átomos de ferro, e a portoporfirina. A portoporfirina que é usada, é ela que vai originar a biliverdina, e a biliverdina que vai originar a bilirrubina, que vai ser transportada pela albumina, que é uma proteína. Primeiro ela vai estar nos macrófagos, e ali no plasma quem vai transportar ela vai ser a albumina até o fígado, e o fígado vai fazer o processo final da bilirrubina. E aí no caso, o fígado vai mandar para a vesícula, vai reservar ela na vesícula, e ela vai ser excretada na vesícula e convertida no intestino por bactérias, em urobilinogênio. Bactérias do intestino vai converter essa bilirrubina em urobilinogênio. Aonde vai? Primeiro eu vou falar, né, que nosso corpo, quando falo em bactérias, muitas pessoas pensam que bactéria é tudo ruim, mas não é. A maioria das bactérias são boas. E 90% das bactérias são boas. 10% são ruins. Tem muitas bactérias terríveis, mas muitas bactérias são boas. E no nosso corpo tem bactérias boas, que nos ajudam. Tem bactéria que protege a nossa pele, microbiota. Tem as bactérias que ajudam a nós absorver nutrientes, vitaminas. Tem bactéria que produz vitamina K, vitamina D. E tem bactérias também que vai ajudar completamente no funcionamento do nosso organismo. E nesse caso, a bactéria ela vai converter a bilirrubina em urobilinogênio, porque a bilirrubina pode ser tóxico para o nosso organismo. Então ela vai converter para que possa mandar para fora. E aí ela vai mandar um tanto para o fígado, onde o fígado vai fazer mais uma conversão, vai converter para ser excretado pela urina. E o que ficar no intestino vai ser mandado embora pelas fezes. E é o que dá a coloração nas fezes também. Aí, isso é da bilirrubina. Íons. A bile contém sódio, potássio e cloro, que ajuda a controlar o pH e a osmolaridade da bile. O pH, gente, é acidez. Vai manter uma acidez básica. O pH é acidez. O estômago nosso tem um pH alto, porque nosso estômago trabalha no meio ácido junto para que possa fazer a quebra das proteínas, que nem a enzima da pepsina só trabalha em meio ácido, ela só funciona no meio ácido, então precisa do ácido clorídrico. Então, o nosso estômago ele trabalha no meio ácido, o nosso intestino não. O nosso intestino é pH básico. O ácido não pode estar ácido, porque senão vai prejudicar o nosso intestino. Porque o nosso intestino não tem essa estrutura que o estômago tem. O estômago tem uma mucosa que protege contra a acidez e que protege para que o estômago não absorva e não corroa ele mesmo, né? Para que ele não absorva ele mesmo, que aquele ácido não prejudique a sua parede. Ele tem aquela mucosa de proteção. E no intestino não, no intestino tem que ser básico, que o que vai reduzir esse ácido no intestino é o suco pancreático, o bicarbonato de cálcio, e nesse caso, na bile, quem vai conter essa acidez é o sódio, o potássio e o cloro. Vai fazer essa regulação. Beleza? A proteína é a albumina e globulina, lembra que eu falei? A hemoglobina dividida em M e globulina. É uma proteína. E a albumina é uma proteína que ela transporta muitas coisas, vitaminas, ela transporta vitaminas, hormônios, entre outras coisas. E ela está presente na clara do ovo também. Aqui é essa parte dos componentes da bile. Então, eu já falei dos componentes da bile. E agora eu vou falar de algumas funções, algumas causas de cálculos biliares, e formas de evitar
não vou me ater muito a diagnóstico e nem tratamento, porque aí tem que ser pelo médico, beleza? Diagnóstico pode ser por ultrassom ou tomografia de abdômen, mas eu não vou ir para esse lado, eu vou focar aqui nos componentes que já falei e nessa parte aqui do que causa, o que pode causar os cálculos renais não, biliares, e as formas de evitar. Vamos lá. Funções da bile. A função dela é digerir gordura, absorver nutrientes e vitaminas lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são A, D, E e K. Elas são reservadas em lipídios, em gorduras. O fígado reserva essas vitaminas. Tem outras vitaminas que são hidrossolúveis, a C e as do complexo B, que aí elas são reservadas em água, a gente libera pela urina, por isso que a gente tem que consumir mais elas, porque a gente perde ela mais rápido. Essas não, essas ficam mais tempo reservado. E aí ajuda nessa absorção dessas vitaminas, a bile ajuda a absorver essas vitaminas. E ajuda também a eliminar substâncias tóxicas e regular o pH, que nem eu falei aqui do caso dos íons. Os fatores de risco, vamos agora o que pode causar os cálculos biliares. Eu estou confundindo em renais, porque tem os cálculos renais também. Biliares. Os cálculos biliares, as pedras na vesícula, pode ser genética. Alguns estudos mostram que... Então, os fatores de risco na genética mostram os estudos que nos asiáticos e nos africanos eles têm menos chances de ter cálculos biliares. E os indígenas e mulheres em torno de 25 anos, e outros motivos também, né? Pode ser os contraceptivos que também pode causar os cálculos biliares, mas tem mais chances de ter os cálculos biliares. A obesidade, devido ao excesso de colesterol, principalmente colesterol ruim, o LDL, tem mais chances de ter os cálculos biliares também. Perda rápida de peso, isso aqui confunde, porque como assim? A obesidade tem fator de risco e perda de peso também. Calma, gente, que eu vou explicar. A obesidade é o excesso de colesterol ruim que pode causar essas pedras na vesícula. Só que é o quê? Só a questão de ter muita gordura ruim, né? O LDL, não é só o motivo, porque aqui tem o fosfolipídio com a lecitina, que age como o detergente que eu falei, né? Que faz a limpeza. Então não é só essa causa. Pode ser, mais por falta de motilidade. Motilidade é falta de movimentação da vesícula. E é aqui que vem a questão da perda de peso rápida, gente. Uma perda de peso rápido, o que acontece? A nossa vesícula, ela se contrai para poder emulsificar as gorduras. Se a pessoa faz uma perca de peso rápida e dependendo da dieta que ela faz muito restrita, o nosso organismo, o fígado vai usar a reserva que ele tem de gordura e a pessoa não está consumindo nada de gordura, então a vesícula não está se contraindo para emulsificar no intestino, então ela está ficando parada. Então, quanto menos a pessoa às vezes ela faz uma dieta muito restrita, não consome nada de um tipo de gordura, nem de fonte boa, dependendo da sua alimentação, essa perda de peso rápido pode causar isso, porque a vesícula ela vai se contrair menos, e com isso, olha o que vai acontecer, ela vai ficar parada lá, com bilirrubina, com cálcio, com gordura saturada. Aí é propício para acontecer a pedra na vesícula, porque ela está parada, ela não está se movimentando. Outra causa que pode fazer que ela fique parada e que ela não se contraia para fazer a emulsificação das gorduras é a falta de colecistoquinina. A colecistoquinina é um hormônio que faz a contração da vesícula. Sem esse hormônio, a vesícula não se contrai e não manda o seu líquido para emulsificar as gorduras no intestino. Tem que ter colecistoquinina. A falta dela vai deixar a vesícula parada com o líquido lá e aí a chance de ter os cálculos biliares é muito grande. Eu vou explicar primeiro a questão do colesterol, que tem muita gente que não entende. Eu vou tentar resumir um pouco aqui. O LDL, colesterol ruim, ele é como se fosse Vou dar um exemplo aqui, gente. Um trabalhador carregando areia no carrinho e derruba.
Aí vem o trabalhador, vem de novo, com um carrinho cheio de areia e derruba. E fica atrapalhando a passagem ali da corrente sanguínea, da artéria. Então o que? Vocês concordam que vai ficar um obstáculo ali que o sangue não vai conseguir passar. Mesma coisa na vesícula. Tá só jogando carrinho de areia lá. Só jogando carrinho de areia. Então vai ficar o que ali? Vai ficar um ambiente muito como entupindo, vamos dizer assim. Vai ficar acumulado. Não vai ficar homogêneo. Vai ficar muito saturado. E esse é o LDL. Ele faz isso. Ele entope as artérias, entope a vesícula. E o HDL é o colesterol bom. Ele é ao contrário. Ele sai pegando essa areia que ficou. E aí ele sai limpando, fazendo essa limpeza e fazendo que o sangue flua de novo bem, tanto nas artérias quanto na vesícula. Que ele faça que ele possa fluir bem, claro, ele não vai ser o único, o HDL não vai ser o único, vai ter ajuda aqui dos fosfolipídios com a lecitina aqui fazendo a limpeza do colesterol lá na vesícula, mas é importante uma alimentação rica em fibra por isso, por causa você se alimentar com gordura boa, você estimula a saúde do seu organismo, tanto de não deixar que suas artérias entupam e sua vesícula também, evitar aí uns cálculos biliares. Porque o LDL ele vem de gordura animal, ele vem de gordura de carne de porco, ele vem dessas gorduras animais. Ele está na margarina, que é uma gordura hidrogenada, ele está nessas gorduras saturadas. Gordura boa, o HDL, gordura boa, ele vem de gordura vegetal, vem do abacate, vem dos peixes, vem do azeite. Isso, gente, o azeite, os peixes, as gorduras do peixe, o abacate, esse tipo de gordura é o que limpa o nosso organismo e é o que nos dá saúde, entendeu? É o que vai dar saúde. Não que você não possa comer carne de porco, mas com consciência, tá? Comer bem não é comer muito, é comer variado. Então você tem que comer com consciência e sem exagero, entendeu? E aí eu volto aqui para a colecistoquinina. Ela pode ser causada pela falta de proteína e gordura boa, falta dessa gordura boa que eu estava falando, por causa de drogas como atropina, por causa de anti-inflamatórios, muitas vezes o anti-inflamatório pode causar também, como indometacina. O estresse, gente, o estresse. Logo mais eu vou fazer um vídeo sobre estresse também, porque o estresse ele causa muitos problemas de saúde, gente, muitos problemas de saúde. E um deles que ele pode causar é os cálculos biliares. O estresse pode causar pedras na vesícula, porque ele aumenta muito o cortisol. O cortisol, ele aumenta tudo, gente. O cortisol aumenta a batida do coração, ele aumenta açúcar no sangue, ele aumenta a hipertensão, ele aumenta a mutilização, o trabalho da vesícula, e ele desregula tudo, o metabolismo, tudo, e ele faz um estrago. O estresse, depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor, de tantas coisas que ele pode causar para o nosso organismo. E muitas vezes pode causar uma hipertensão, às vezes a hipertensão, um problema no coração, nem por causa de sódio, nem por causa, às vezes, da alimentação, nem de álcool, e sim, muitas vezes por causa do estresse crônico, tá, gente? Um estresse crônico, não é que um dia você vai se estressar e já vai ficar assim. É um estresse crônico, um estresse repetitivo, em sequência. Vamos lá. Pode ser por doenças gastrointestinais, como as doenças de Crohn, e pode ser alimentos ricos em açúcar, muito açúcar também pode causar essas pedras na vesícula, e alimentos ricos em gorduras saturadas, né? Isso tudo aqui vai causar a falta de colecistoquinina. E a colecistoquinina, gente, ó, se isso aqui, ó, tudo aqui faz que falte colecistoquinina, não faz contração da vesícula, a vesícula não libera a bile para o intestino e ela fica com aquele líquido parado, e aí por isso que acaba acontecendo os cálculos, porque lá vai estar concentrado cálcio, e também o excesso de cálcio também dá cálculo, tá? O excesso de cálcio pode até dar cálculo. E é isso, gente, o excesso de cálcio também pode dar até cálculos renais, que até excesso de vitamina C também pode dar cálculos renais. Então, nosso corpo ele tem que viver, ele tem que estar sempre em homeostase, né, que é o equilíbrio. Nem muito e nem pouco demais. Hipertensão,
a glicemia, não pode ser, né, pouco hipoglicemia, muito hiperglicemia, então tem que ter a homeostase, o equilíbrio. E para finalizar aqui eu vou falar das formas de evitar os cálculos biliares. Exercício físico, ele é essencial. Beber muita água, a água é uma peça principal e fundamental para a nossa saúde, nosso organismo. E alimentação de laranja, limão, brócolis, couve-flor, frango, peixe. E ricos em fibra é maçã, banana, arroz integral e quinoa. A fibra ela é importante até para a nossa saúde em geral, do nosso organismo, até do intestino também. E é isso, evitar ovos, carnes vermelhas, evitar assim, o excesso, tá? E de doces, refri, alimentos processados e o estresse. Evitar o estresse, porque o estresse prejudica muito. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Tanto que eu já me estressei bastante para editar esse vídeo. Eu me estressei muito e eu tô tentando me acalmar porque o estresse ele é complicado, né? Ele é difícil e ele prejudica muito. Aí eu vou tentar me controlar porque até eu me estressei muito porque eu tive dificuldade na hora de editar os vídeos, mas graças a Deus deu tudo certo. Muito obrigado, espero que vocês gostem, que Deus abençoe a vocês todos, dá uma curtidinha e se inscreva no canal.